No quadrante norte de Portugal, destacam-se 3 grandes baluartes ecológicos. A zona fronteiriça do Douro Internacional, Peneda-Gerês, o único parque nacional do país, e a região conhecida como Terra Fria, o Parque Natural de Montezinho. Este último é uma área geográfica extensa que, por ter sido denominada protegida, é um dos únicos refúgios atuais do magnífico lobo ibérico, um caçador selvagem integrado num mundo marginal, cheio de ódios, admirações e lendas míticas. Numa região tão ampla e frondosa, é lógico que a fauna seja também abundante e diversificada. Cervídeos no cio, moluscos sem concha e muito pegajosos, felídeos bravios, pequenos mamíferos extremamente cautelosos, répteis inquietantes, fantásticos ases dos ares e tímidos seres terrestres com carapaça. Até ao século XIX, havia lobos por toda a Península Ibérica. Atualmente, restam apenas uns 300 exemplares num perímetro de 20 mil quilómetros quadrados. Apesar de serem alvo de uma rígida proteção, são sem dúvida monarcas destronados que reclamam uma nova oportunidade para reinar no bem-aventurado Portugal selvagem. A alvorada permite vislumbrar a magnitude global de um vasto território de 72 mil hectares, situado no alto noroeste português. A luz matinal desvenda a grandeza do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Foi criado no ano de 1971 e está repleto de lagos glaciares encaixados entre as Serras Amarela, Peneda, Soajo e Gerês, e os planaltos de Mourela e Castro Laboreiro. Montezinho foi fundado em 1979. É um dos maiores parques naturais do país e está situado no nordeste de Portugal. O seu património botânico caracteriza-se por uma grande variedade de plantas, como o açafrão dos prados, uma bulbosa que floresce em finais do verão e princípios do outono, e muitas espécies raras, entre as quais se destacam diversas endemismos ibéricos ou lusitanos. Montezinho é também uma das áreas montanhosas mais importantes para a fauna nacional e europeia. Aqui vive, por exemplo, a aranha-lobo, um artrópode venenoso que pode chegar a atingir 3 centímetros de comprimento. As fêmeas são de cor parda e maiores que os machos. Vivem em terrenos pedregosos e utilizam as fendas nas rochas para se refugiarem e hibernar. Têm uma visão apurada e fogem dos animais grandes, pelo que é difícil que piquem um ser humano. Apesar de serem venenosas, as suas quelíceras estão concebidas para atacar insetos e a sua picada não costuma ser mais dolorosa que a de uma abelha. O carvalho é a árvore dominante do bosque caducifólio. Junto à sua base, costuma crescer a bufa de lobo, um género de cogumelos não tóxicos que surgem sobretudo no outono e no inverno, frequentemente junto aos excrementos dos cervos. Outro cogumelo muito comum é o chamado orelha de Judas. Cresce nos ramos das árvores, tem um diâmetro de 3 a 5 centímetros e também aparece em finais do outono. É comestível e um manjar muito apreciado na China e no Japão.
Apesar de o seu princípio ativo ser um potente alucinogénio, chamado ácido lisérgico, não parece ter qualquer efeito sobre esta delícia gourmet sem concha, a lesma, um molusco gastrópode que vagueia pelos troncos para devorar vegetais em decomposição e restos. Uma lesma pode comer até metade do seu peso numa só noite. E quando está saciada, só tem de contorcer-se, rasgar um muco pegajoso segregado por uma glândula situada na zona caudal e deixar-se cair ao solo para aí fazer a digestão tranquilamente. As folhas secas cobrem o solo. O outono irrompe no montezinho e modifica o aspecto do carvalhal. Mas isso é uma circunstância muito vantajosa para os ratos do campo. É nessa massa vegetal que podem alimentar-se, ocultar-se e passar despercebidos, sempre que não esteja por perto um carrasco faminto, furtivo e paciente chamado gato bravo. O felídeo terá de apurar a sua prodigiosa visão e audição, pois os ratos fazem pouquíssimo ruído e são quase invisíveis entre tanta folhagem caída. Mas ante um predador magistral e especializado na busca incansável de micromamíferos, nada poderá fazer todo aquele que, ingenuamente, se exponha em demasia. O gato bravo é um carnívoro de 60 cm de altura e 10 kg de peso, que precisa de 500 gramas de alimento diários, mais ou menos 15 ratos como o que acaba de apanhar com tanta facilidade. O gato bravo é um animal considerado como sendo de interesse especial. É solitário, tímido e, sobretudo, um grande caçador itinerante. As folhas de carvalho são inconfundíveis. Possuem vários lóbulos laterais irregulares e a maioria é marcescente. Permanecem na árvore mesmo depois de secas, até ao aparecimento das folhas novas na primavera. Apesar de estarem quase despidos, os ramos são um bom apoio para as correrias de um simpático roedor que já vive na Terra há 20 milhões de anos. Os esquilos têm hábitos arborícolas e terrestres e não hibernam. Regra geral, são muito precavidos, pois, tal como os ratos, são presa habitual dos gatos bravos. Mais ainda se se tratar de uma cria indefesa, como esta de cerca de 5 meses de idade. Dão saltos de 5 metros e a sua mobilidade nas árvores é perfeita, graças às fortes unhas dos seus 18 dedos e à cauda que usam para equilibrar as suas manobras nos ramos. O dinamismo dos esquilos reflete a realidade cotidiana dos bosques nortenhos portugueses. Apesar de serem um pequeno universo em constante animação, são também um território com vizinhos perigosos, como a víbora cornuda, que costuma aparecer no Gerês inesperadamente. É impossível confundi-la. O seu focinho levantado é um traço característico. A coloração dorsal em zigue-zague, os 70 cm de comprimento e os 2 grandes ganchos inoculadores de veneno dobrados no interior da boca são outros atributos desta serpente, que se desloca por domínios vitais de até 1,5 hectares e que pode viver até 14 anos. No outono, as densas áreas do bosque
são um ótimo refúgio para seres tão simples como o coelho. É um mamífero básico na cadeia alimentar da fauna portuguesa, pois dele dependem, em maior ou menor medida, cerca de 40 espécies de animais. Uma delas é o imperador dos carvalhais, o açor. Já está posicionado num excelente posto de observação, camuflado e atento a tudo o que se mova a seus pés, por muito diminuto e silencioso que seja. Os seus penetrantes olhos alaranjados, capazes de detectar uma presa a centenas de metros de distância, estão em alerta. De repente, lança-se para o vazio. Já não há perdão possível. Capturada a sua presa, deleita-se com ela. Aperta-a, asfixia-a e espera até que o coelho deixe de respirar. Depois, inicia o ritual que antecede o banquete, a remoção do pelo. Como se calcula que um açor precisa de uns 200 gramas de carne por dia, este troféu satisfaz as necessidades de uma das aves de rapina mais rápidas e eficazes de todo o Portugal selvagem. Durante os últimos 100 anos, tem sido alvo de uma perseguição implacável. Mas no Montezinho, Peneda Gerês e arredores do Douro, o lobo ibérico está a salvo. No norte de Portugal, que alberga 10% dos exemplares que habitam na Península Ibérica, estes míticos superpredadores são alvo de uma rígida proteção, pois continuam a ser uma espécie ameaçada que pode extinguir-se para sempre. No lobo cinnatus, assim chamado devido às manchas negras nas patas anteriores, predominam os tons castanhos, a sela, uma capa escura no dorso e as manchas brancas ou bigodes nos lábios inferiores. O peso varia entre 30 a 50 kg e mede cerca de 70 cm de altura. Vive em alcateias com uma rígida hierarquia social que não costumam ter mais de 7 membros. Os exemplares que ocupam a posição hierárquica mais alta, o casal reprodutor, são os alfa. Os seguintes são os beta e os de estatuto mais baixo são os ômega. A comunicação entre os lobos faz-se através da marcação de território, com sinais olfativos e de uivos. O uivar fortalece os laços, mantém a coesão da alcateia e divulga a posse de um território. As sessões de uivos incluem tons diferentes e ocorrem sobretudo durante o crepúsculo, antes da partida para a caça ou após o regresso de uma expedição comunitária. Outro dos habitantes deste bosque de montanha é um resingão de patas curtas que chega a pesar mais de 200 quilos. É o parente bravio do porco doméstico, o javali. Eis uma fêmea adulta muito ocupada. Está a fazer uma cama com ervas onde possa repousar durante o dia, pois os javalis são mais ativos de noite. A pelagem é muito grossa e muito densa para suportar os rigores do inverno. A sua fraca visão é compensada por uma audição e olfato apurados que lhe permitem detectar alimento ou predadores a mais de 100 metros de distância e captar sons imperceptíveis para o ser humano. Aos exemplares de 1 ano e pelagem avermelhada, como este, chamam-se vermelhos. Tal como os adultos, já são omnívoros, um hábito devastador que altera a biodiversidade,
ainda que tenha o efeito positivo de controlar roedores, insetos e larvas prejudiciais. É pequeno, do tamanho de uma ovelha. O seu peso ronda os 25 quilos e raramente é visto durante o dia, pois mantém-se escondido entre a vegetação. A cauda curta e o escudo anal branco identificam o corso. É um herbívoro com uma particularidade exclusiva. As fêmeas entram em cio no verão, contrariamente aos demais cervídeos. A sua reprodução rege-se pelo fenómeno da diopausa embrionária. O óvulo permanece a flutuar no útero desde o momento da fecundação, em julho, até princípios do inverno. É nessa altura que começa o ciclo de gestação normal e os nascimentos ocorrem em finais do mês de abril. O Canis lupus é o seu principal predador. Diz-se mesmo que onde há corços, há lobos. A diversidade faunística da área protegida do Parque Nacional da Peneda Gerês é imensa. Estão identificadas 235 espécies de vertebrados. Uma delas é uma ave do tamanho de um pardal comum, mas bastante mais rechonchuda e vistosa, graças à mancha alaranjada que se estende desde a sua testa até ao peito. É o pisco de peito ruivo. Desde o mês de janeiro até julho, o canto melódico e repetitivo dos machos inunda todos os cantos do bosque caducifólio norocidental português. Em setembro, são os veados que entram em ação. O outono é a sua época de acasalamento e os bramidos, o canto de corto dos machos, ecoam incessantemente. Bramem para atrair as fêmeas. E quanto mais potente for a sua sinfonia, mais êxito terão, pois as fêmeas preferem os mais ruidosos. Só os machos têm hastes, e um estudo recente demonstrou que os exemplares com hastes maiores e mais ramificadas são mais férteis. Com base nesse pressuposto, alguns cientistas dizem que as fêmeas identificam essa informação sobre o vigor masculino e utilizam-na para eleger o macho com o qual acasalam, contradizendo assim a ideia de que só conseguem acasalar os machos vencedores das lutas. Este é um território muito amplo para um rei de carne e osso, pois apesar de ser certo que o lobo ainda existe, é tremendamente difícil encontrá-lo. Só entre sombras temos a oportunidade de observá-lo de perto. E quando a noite cai, surge um momento alto, o feroz banquete dos senhores da noite. A maioria concentra-se no ventre da presa. Um outro ataca o pescoço. Um violento frenesi agita a calma noturna. Apesar de o espetáculo parecer anárquico, estes sanguinários festins estão totalmente regulados. A distribuição da pitança realiza-se de maneira a que sejam os lobos hierarquicamente superiores a saciarem primeiro o seu apetite. Algo lógico, pois a sobrevivência da alcateia depende dos membros dominantes. Os subadultos não reprodutores carecem de projeção biológica. Não lhes é permitido que se reproduzam e, por isso, não ajudam à perpetuação da espécie. É como se não tivessem direito a beneficiar dos troféus de caça
apesar de ajudarem e participarem nas batidas. Serão, pois, os últimos a aceder ao alimento. E o macho alfa, o grande líder, encarregar-se-á de mantê-los à distância. Rosnar, mostrar os incisivos, assumir posturas desafiantes, pôr as orelhas para a frente, eriçar a pelagem e olhar fixamente são componentes de uma linguagem corporal que expressa aborrecimento, agressividade e dominância. Apesar de o coelho e outros pequenos mamíferos superarem atualmente em Portugal os grandes herbívoros, como o corso e os veados, na percentagem dietética dos lobos, capturar um veado é um grande acontecimento para a alcateia. Estes impulsos predadores fracassam muitas vezes nas suas caçadas, pois apenas 8 de cada 100 ataques a grandes cervídeos culminam com êxito. E, normalmente, os alvos são juvenis, exemplares com alguma clara incapacidade física ou fêmeas prenhas, tudo presas fáceis de capturar. Ante um acontecimento social tão importante como a oportunidade de dispor de uma presa grande, é natural que os nervos estejam à flor da pele e que a tensão provoque violentos ataques de ira, protagonizados pelo distinto patriarca da alcateia, um temível defensor da disciplina e da ordem. Provocações contínuas, desafios permanentes, defesa contra invasões do território que rodeia a carcaça semi-devorada, intransigência paciente e confrontos brutais representam a base do impositivo esquema comportamental quando o festim é suculento. Uma rivalidade constante que pode durar muitas horas, toda a noite inclusive. Uma longa noite em claro que deixará praticamente extenuado e sem fôlego o guardião protetor da alcateia, um macho viril que só permitirá a aproximação pacífica de uma fêmea dócil. Mas as caras feias e os gestos de submissão, como a cauda baixa, lamber os lábios, arquear o dorso ou agachar-se e expor o pescoço ao seu oponente, não serão suficientes para convencer o macho. Ele está empenhado em fazer frente a todo aquele que se aproxime demasiado e evitar assim a avareza descontrolada. Para que todos os membros da alcateia beneficiem do alimento, este tem de durar e ser racionado com sabedoria. E tem de ser mesmo assim, pois estes canídeos bravios poderão não voltar a saborear um naco de carne durante vários dias. Não obstante, está provado que 2 semanas sem alimento não debilitam a atividade muscular do grande lobo ibérico. Os índios diziam que o lobo jamais desapareceria do mundo, pois é o guardião dos bosques. Atualmente, urge erradicar o desprezo e o rancor. Não é racional dizer que os lobos são assassinos sem escrúpulos, pois, na realidade, são um exemplo de inteligência e coragem. Para além disso, está provado que a sua integração em qualquer ecossistema é necessária para manter o equilíbrio. É uma espécie-chave e o seu desaparecimento poderia acarretar lamentáveis transtornos biológicos.